pessoal, então antes de começar o vídeo da turma de vocês, eu gostaria de reforçar aqui um pouquinho como é que funciona o envio das atividades de vocês, tá? Então são que fala a respeito das instruções para realizar para os exercícios e as atividades. Muito importante a identificação na folha, tá? Com o nome, com a disciplina, professor e data. Tá? O número da atividade também, na primeira linha, logo abaixo do cabeçalho, importantíssimo colocar o número da atividade. E numerar as folhas, se tem mais do que uma folha, bota número 1, número 2, número 3. Isso daí vai servir para o meu registro, porque se vocês mandam em foto, por exemplo, eu tento agrupar num único arquivo em PDF, e daí ali fica registrado para vocês. Então é importante a identificação no cabeçalho, o número da atividade que vocês estão enviando e numerar as folhas, né? Eu sempre peço, preferencialmente escanear, que para mim é melhor, tá? Mas se não tem a possibilidade de escanear, pode fotografar, tá? E o envio por e-mail, importantíssimo aqui, ó, no assunto, deixar muito específico aqui, ó. Iniciando pela disciplina, matemática, bota um traço. Esse aqui é um exemplo, do 9º ano, tá? E depois o número da atividade. No corpo do e-mail também é importante tu escrever o teu nome completo e seguem os anexos. Daí depois tu coloca todos os anexos referente à atividade. Tá? Tem tem e-mails que nem são enviados se tu não bota nada no corpo do e-mail. Por isso é importante tanto o assunto, preencher o assunto quanto o corpo. E a identificação do assunto aqui vai ser importante para o professor que acessa a caixa de e-mail da turma de vocês, então do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, ele conseguir direcionar direto para a pasta do professor Fábio. Então, se no assunto está escrito assim, ó, matemática, 9º ano, atividade 3, tu vai facilitar muito a vida do professor que está ali separando as atividades e de qual disciplina. Então, eu peço para vocês identificarem assim, certo? Por isso que, por exemplo, e daí eu pego o arquivo, o anexo, e se ele está bem identificado, o teu anexo, a tua folha está identificada, eu consigo fazer um único arquivo com o total de folhas que tu está me mandando. Por isso que fica difícil se tu desenvolve o exercício no próprio livro. Tu pode usar o livro ali para botar algumas respostas, simplesmente para botar as respostas, mas eu te peço sempre no mesmo esquema do tema. Faz o teu desenvolvimento na folha ali, identificando tudo como no tema e me manda por foto, tá? Então tá, bora pro vídeo da tua turma então. Obrigadão, gente. Quinta atividade do 9º ano, desenvolvimento de exercícios da enquete, lá da atividade 3, nas páginas 17 até a 19. Primeiro exercício da enquete, simplifique as expressões em uma única potência. No item B, começando o primeiro item que vocês me perguntaram ali, o item B. Essa expressão aqui, 3 ao quadrado dividido por 9 ao quadrado, vezes 27 na menos 3, entre parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, vezes 3 na 14. Como é que nós vamos resolver? Uma forma simples de resolver isso é tentar simplificar ao máximo ou fatorar esses números, como 9 e 27 aqui. Então, vou escrever aqui ao lado, abre parênteses, 3 ao quadrado dividido. O 9 eu fatoro em 3 ao quadrado e 9 está sendo elevado ao quadrado. Então, eu escrevo 9 aqui, 3 ao quadrado. Isso aqui é 9 elevado ao quadrado, vezes 27 é 3 na terceira. 3 na terceira elevado na menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado vezes 3 na 14. Continuando aqui embaixo. Aplicando potência de potência nessas expressões aqui, o que obtemos? 3 ao quadrado dividido
Potência de potência, copia a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 vezes menos 3, menos 9. 3 na menos 9. Tudo isso elevado ao quadrado e multiplicado por 3 elevado na 14. É o que ao lado. Divisão de potências de mesma base. Copio a base e subtraio os expoentes. 2 menos 4, menos 2, na sequência multiplicado por 3 na menos 9, tudo elevado ao quadrado, vezes 3 elevado na 14. Continuando aqui embaixo, multiplicação de potências de mesma base, somas os expoentes, menos 2, menos 9 e menos 11. Então, entre parênteses, 3 na menos 11, elevado ao quadrado, vezes 3 elevado na 14. Potência de potência, multiplica os expoentes. Menos 11 vezes 2, menos 22. 3 elevado na menos 22 vezes 3 elevado na 14. E por último, multiplicação de potências de mesma base. Copia a base, mantém a base e soma os expoentes. Copia o 3, que é a base, menos 22, mais 14, dá menos 8. Esta é a resposta. Exercício 1, item D. No item D nós temos, abre parênteses, 0,01, fecha parênteses, elevado na terceira, vezes 10 na 6, dividido por 10 na menos 4. Usando notação científica aqui, abre parênteses, duas casas, eu posso escrever isso como 10 na menos 2, elevado na terceira, vezes 10 na 6, tudo dividido por 10 na menos 4. Potência de potência, multiplica os expoentes. Copia a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 3, menos 6 vezes 10 na 6, dividido por 10 na menos 4. Embaixo. Multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base 10, soma os expoentes. Menos 6 mais 6 dá 0. Dividido por 10 na menos 4. Interpretamos essa fração como uma divisão. Divisão de 10 na 0 por 10 na menos 4. Mantém a base 10 e subtrai os expoentes. 0 menos o menos 4. Então, fica 10 na 0, menos com menos, mais da regrinha de sinal. Resposta final, 10 na 4. Exercício de número 3. Questiona, número de glóbulos vermelhos em 5,5 litros de sangue. E os dados que nós temos é que 5 milhões de glóbulos vermelhos a cada litro de sangue. Então, existe 5 milhões de glóbulos vermelhos por litro de sangue. Como é que nós vamos calcular o total em 5,5 litros de sangue? Primeira coisa, primeiro dado, que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho 5,5 litros de sangue, eu tenho 5,5 decímetros cúbicos de sangue. Segunda coisa, 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. Essa medida aqui é usual, então cada 10 centímetros dá 1 decímetro. Mais ou menos assim. E 1 decímetro cúbico representa uma caixa com todas as medidas 1 decímetro cúbico. A frente
A frente dela é de 10, a profundidade é de 10 e a altura de 10 centímetros, para tu ter 1 decímetro cúbico. Tá? Então, 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. E passar para milímetro, que a gente quer saber. 10 centímetros corresponde a 100 milímetros. Né? Então, como é que nós vamos escrever? Eu vou já usar a potência de 10 aqui. Ó. Ao invés de escrever 100, eu vou escrever 10 na 2 milímetros. O que isso significa? Que 5,5 decímetros cúbicos de sangue, vou botar aqui de sangue, corresponde a 5,5. Agora, no lugar de decímetro, 1 decímetro é 100 milímetros. 100 milímetros. Então, no lugar desse decímetro aqui, eu vou botar 100 milímetros, ou seja, 10 ao quadrado, m. Esse decímetro aqui está sendo elevado na terceira. Então, na terceira aqui também. Potência de potência. Então, eu tenho 5,5. 10 na 2 vezes 3, copia. O 10 multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. O milímetro, que era simplesmente milímetro, fica milímetro cúbico. Então, eu tenho essa quantidade aqui. 5,5 vezes 10 na 6 milímetros cúbicos de sangue. Outra coisa. 5 milhões corresponde ao número, em notação científica, 5 vezes 10 na 6. Então, com essas informações aqui, nós podemos calcular o número de glóbulos vermelhos em 5,5 litros de sangue. Então, se eu tenho 5 vezes 10 na 6 glóbulos vermelhos por cada milímetro cúbico de sangue, e o total de milímetros cúbicos de sangue é 5,5 vezes 10 na 6, para eu descobrir o total de glóbulos vermelhos, basta eu multiplicar esse valor por este valor aqui. Então, como é que fica? Só os valores sem as unidades. 5,5 vezes 10 na 6 vezes 5 vezes 10 na 6, isso aqui vai me dar o total de glóbulos vermelhos. Nesse total de quantidade aqui. Então, associando 5,5 vezes 5, dá 27,5. Potências de mesma base, vezes copia a base, soma os expoentes. 6 mais 6. Continuando aqui ao lado, 27,5 vezes 10 na 12. Continuando, transformando essa representação em notação científica. Lembra que tem que ter uma casa aqui, não nula, né? Na parte inteira da notação científica. Desloco a vírgula da direita para a esquerda, diminuindo o número. Era 27,5, agora ele vai ficar 2,75. Se eu diminuir aqui para compensar, não, eu aumento em uma unidade o expoente. De 12 passou para 13. E essa aqui, então, ficou o final. 2,75 vezes 10 na 13 glóbulos vermelhos. Alternativa E. No exercício 4, item A. Escreva 5,68 bilhões em notação científica. A gente tem que observar que as classes em notação científica vão de 3 em 3, né? Então, 1000 é 10 na terceira, milhão, 10 na 6, bilhão, 10 na 9, trilhão, 10 na 12. Como eu quero bilhão,
Então, eu quero utilizar essa expressão aqui. Bilhão é 10 na 9. Em notação científica, 5,68 vezes 10 na 9. Essa expressão aqui, essa potência de 10, ela pode ser substituída pela palavra bilhão. O exercício de número 5, o item B. Efetue a operação 0,34 vezes 10 na menos 3 mais 2,52 vezes 10 na menos 1. Para operar essas expressões, minhas potências de 10 têm que ser iguais. Aqui eu tenho 10 na menos 3 e aqui eu tenho 10 na menos 1. Eu posso provocar deslocamentos tanto em 0,34 como 2,52 de forma que essas potências fiquem iguais. Então, em tese, eu tenho duas alternativas. Ou eu desloco duas casas 0,34 para a esquerda, fazendo com que o expoente menos 3 aumente em duas unidades, chegando a menos 1, ou eu desloco duas casas para a direita do número 2,52, fazendo com que o menos 1 diminua em duas unidades, chegando a 10 na menos 3. O que eu vou preferir? Eu vou preferir aqui, tanto faz, eu posso escolher, vou preferir aumentar o expoente aqui. Isso significa deslocar duas casas para a esquerda do número 0,34. Como é que vai ficar então? Duas casas para a esquerda, 0,0034 vezes 10 na menos 3. Observe, ó, a vírgula estava aqui, andou duas casas, fazendo com que o número diminuísse. Então, duas casas aumenta aqui. Mais 2,52 vezes 10 na menos 1. Então, ficou 0,0034 vezes 10 na menos 1, mais 2,52 vezes 10 na menos 1. Agora que eu tenho as potências de 10 iguais, eu posso evidenciá-la. 0,0034 mais 2,52, tudo isso multiplicado por 10 na menos 1. Agora é só somar esses valores aqui. 2,52. 4 casas. 0, 0. 0,0034. Somado. 4, 3, 2, 5, 2. O número resultante aqui, então, fica 2,5234 elevado na 10 na menos 1, já está em notação científica. É isso aí.